Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial. Como sempre, né? Eu só trago aqui convidados especiais demais, que têm histórias, que têm jornadas incríveis, né? No episódio de hoje eu recebo Melissa Amaral, educadora física, especialista em avaliação física e apaixonada pelo trail running. Natural de Campos do Jordão, Melissa é criadora da frase "O corpo grita por movimento", que resume bem a sua visão sobre saúde e qualidade de vida. Graduada pela Universidade de Taubaté e pós-graduada em biomecânica e prescrição de exercícios, ela atualmente é estudante de psiconeuroimunologia na Argentina. Depois a gente corrige isso aqui, não tem problema. Melissa atua como personal trainer em clínica e sócia da Clínica Ciori, atendendo principalmente pessoas com dores crônicas e patologias, unindo ciência, sensibilidade e tecnologia, e com o teste de VO2 máximo que ela acaba aplicando durante a sua jornada. Com uma nova parceria no universo da Endurance, ela vem expandindo a sua atuação com foco também em performance. Nesse episódio, vamos mergulhar na trajetória dessa profissional que acredita que o movimento é uma das chaves para a reconexão interior e para a conquista da autonomia sobre a própria saúde. Seja bem-vinda, Melissa Amaral. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. É um convite muito, muito especial. Eu acredito muito numa sincronicidade de estar aqui hoje, nesse podcast que já tem um nome lindo, Na Montanha, que é a minha paixão. Não trabalho com corrida, não trabalho com essa modalidade, mas sou praticante há um tempo e gosto demais. Então, estar aqui hoje ao seu lado é uma honra, Zulu. Muito obrigada. Eu que agradeço e já vamos aqui. Quando tem esses nomes assim, né, que é um pouquinho complicado, o apresentador aqui, o host, acaba dando uma engasgada. O que é? Vamos começar com essa pergunta. O que é psiconeuroimunologia? Vamos lá, né? Que esse mestrado, né, de psiconeuroimunologia, ele trabalha, na verdade, atuando com a parte mente, a parte do sistema imune e também metabólica do indivíduo. E ali também não, na sigla não fala, mas a questão endócrina também, em como esses sistemas eles interagem em conjunto, se tratando tanto do paciente com patologia e também do atleta. Caramba, que complexidade. O ser humano é tão complexo assim? Sim, bastante, porque o mais interessante, principalmente se tratando do desempenho esportivo, a gente não enxerga o atleta fora do contexto esportivo, né? A gente olha para ele ali, o músculo dele tá ativo, ele tá aparentemente saudável, mas talvez por dentro exista ali um colapso. A gente não olha por esse lado, né? Ah, por que ele vive doente? Por que ele está sempre lesionando, sendo que ele é ativo, sendo que ele é saudável? Então, a psiconeuroimunologia, ela traz respostas mais, como posso dizer, intrínsecas pra gente entender o porquê que está acontecendo isso, sendo que ele é saudável. Agora eu lembrei do meu amigo João Silveira ali. Ele esteve aqui outro dia e falou lá que os eventos deles é cheio de regra e esse podcast aqui não tem regra nenhuma. Como não tem regra nenhuma, e eu concordo com ele, a gente sempre tem uma ideia do que vai conversar e a conversa toma outro rumo. Você já me levou para outro rumo aqui, ó. Tem aqui as fichinhas com perguntas. Não pode continuar. Vamos falar sobre essa questão de... Eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que acabam ficando doentes. Como que uma pessoa fica doente se ela é praticante, vamos dizer assim, assídua de saúde, né? Eu tive agora um casal de amigos que ocorreu uma prova esse final de semana e ficou muito doente. Ele ficou muito doente e não pôde ir para a prova. Mas isso é muito recorrente, desde uma virose, né? Algo viral, mas também musculoesquelética. Perfeito. Tem eu imagino que tenha vários fios que a gente pode ir puxando, né? Mas qual que seria um caminho? A gente consegue traçar?
Consegue sim, Zulu. Vamos lá. Pensando no músculo esquelético, a PNI, que é a psiconeuroimunologia, trata como músculo endócrino. Porque o que acontece? A gente olha para um atleta, ele já tem um músculo ativo. Então, por que ele ainda é recorrente de certos problemas como ficar gripado, ficar doente de forma recorrente, sendo que ele já é saudável e se tratando de atleta, ele já está se alimentando bem e provavelmente está se cuidando como um todo. Só que acontece, a gente não pode esquecer dos contextos. Digamos que ele tem um trabalho do qual ele não gosta. Digamos que ele está num relacionamento extremamente estressante. Ele tem ali, então, um estresse que não é agudo como o exercício físico, né? O exercício físico é um estresse agudo. Agora, o estresse, quando ele se torna crônico, de forma ali persistente, você está infeliz, mas você está extremamente ativo. Esse estresse crônico que vai te levar a ter um colapso no seu sistema imune. A gente fala do eixo HPA, né? Que é o hipófise pituitária adrenal. Esse eixo vai ficar o tempo todo demandando ali respostas para o seu cérebro, aonde vai estar trazendo essa forma recorrente essas questões de patologia. A gente não está olhando para ele fora do contexto esportivo. Caramba, que coisa complexa e interessante, né, de pensar fora da caixinha, né? Sim. Isso é pensar fora da caixinha, né? Porque a gente pensa... A gente pensa muito no sedentarismo, né? Que é muito simples. A pessoa só começar a fazer exercício físico. Mas e aí? E os atletas que já estão ativos, né? Que já treina 5 vezes por semana, até vezes mais, 6 vezes por semana. A gente foca muito no sedentário, né? Levar ele a ser ativo e melhorar as questões patológicas. E a questão do estresse que você acaba de relatar, né, na sua resposta... ele é recorrente em várias, vamos dizer assim, várias áreas e basicamente o dia inteiro da nossa vida, né? Porque, ora, a gente está gerando um estresse por X motivo, por Y, por Z, por A, por B. Então, é uma carga muito alta Sim. de estresse e a gente acaba não olhando para esses pontos. Talvez a gente pegue uma dipirona, tome, mas nunca vai buscar a causa, não é isso? Exatamente, exatamente. A gente olha para o contexto ali, o sintoma, mas nunca para a causa. O que acontece? Como eu citei aqui agora, um atleta ele não vai falar se ele está com esses problemas, entendeu? Dificilmente ele vai falar que brigou com a sua esposa, com o seu marido, ou essa questão de estar infeliz, né, no seu trabalho, e o que leva ele a ser do esporte, né? O que tá de forma intrínseca ali? Estou falando de um atleta que não é profissional, tá, Zulu? Vamos falar assim, o que motiva ele a estar dentro do esporte? O que ele busca? Né? Isso que é interessante a gente tentar entender. Será que é porque no passado eu fui sobrepeso e hoje o esporte me traz uma recompensa que eu quero melhorar no contexto social? Entendeu? Porque nós somos seres sociáveis, não tem como descartar isso. A gente precisa fazer parte de uma tribo, então eu falo muito isso, que o esporte traz isso para as pessoas. O que está por trás desse atleta? Por que ele gosta de competir? Então isso também é muito importante e é pouco falado. Né? Que nem você citou numa conversa nossa nos bastidores, aquela pessoa que começa a exagerar na quantidade, começa já, tirando agora o mundo do sedentarismo, aquelas pessoas que começam a fazer exercício demais, né? Foge um pouco do comum, né? Porque, na verdade, Zulu, se a gente voltar na ancestralidade, o ser humano, na verdade, não foi feito para o exercício físico, né? O esporte de alto rendimento, né? O movimento era para sobrevivência, né? Caçar. Então, a gente trazer um pouco para o contexto atual, onde que entra a psiconeuroimunologia daí nesse desempenho esportivo, né? Sendo que a pessoa já pratica tanto exercício físico assim. Por que eu vou promover alguns estressores para alguém que já tem tanto estresse, né, com o exercício físico de forma aguda? Eu vou promover alguma mudança, né? Por isso que esses estímulos horméticos da PNI, que são, né, as sensações de calor, frio, o jejum intermitente, desafios sociais, desafios sexuais. Então, a gente vai estar sempre promovendo pequenos desafios. Porque a gente não pode também, para alguém que já tem tantos estressores na vida, promover algo que vai ser extremo de novo. Então, são pequenas mudanças,
que a gente está sempre realizando, né? Que é aí que traz o idealizador ali da PNI, que é o Léo Pruibon, né? Que é importante até frisar isso um pouquinho para vocês, para não confundir. Porque hoje, na era da pesquisa, né? Senão vocês vão jogar lá psiconeuroimunologia, talvez traga o primeiro autor, que foi o Robert Adam, né? Ele é da psiconeuroimunologia de pesquisa, que na verdade é laboratório. Ele pesquisou isso em ratos. Aí depois, com o passar de um tempo, veio, né, esse nosso querido Léo, que é holandês. Aí ele trouxe essa prática mais para questão de consultório, tanto para prevenção e tratamento. Aí ele criou, né, pesquisas feitas com seres humanos mesmo. Olha que interessante, viu? Bem... A conversa tá boa. Eu fiz muitas anotações aqui. Quando você foi falando, eu fui pensando aqui nos meus amigos ultramaratonistas que gostam de correr longas distâncias, muitas horas, dias e noites. Eu queria saber o que tá por trás o disso, que né? tá por trás disso e se eles estão com uma vida tão boa assim, porque estão estressando demais no exercício físico, na longa duração, na intensidade. E hoje tem esse advento de todo mundo querer ser ultramaratonista na montanha, né? Exato. A gente precisa equalizar isso, não é verdade, Melissa? Precisa. É interessante porque uma das coisas também que é por isso que a montanha, a exposição à natureza, né, é um dos estímulos que a gente passa para os pacientes, né? Você precisa se expor à natureza. Né? Que é diferente desses atletas que já estão ali na natureza. Então, eles já deram check-in já nesse requisito. Porque hoje em dia as pessoas não se expõem mais, né? Então, tem pacientes também que têm depressão ou algumas outras patologias que um dos estímulos é se expor à natureza. Então, é muito interessante pensar nesses ultramaratonistas, né? Porque é sensacional o que acontece no cérebro deles, né? O quanto eles aguentam ali. Mas, realmente, o que está por trás, né? Desse excesso, digamos assim, né? Porque falar que é normal não é, né, Zulu? É muito desafiador para nós, seres humanos, assim, conseguir ir para um universo de ultramaratona. É uma pequena parte da população ali, né, que consegue realizar. Podemos afirmar que não é saudável, né? E diante de tantas coisas que a gente vive no dia a dia, de toda a geração de estresse, e aí o extremo não é para todo mundo, né? Tudo que é extremo, às vezes a gente tem um pequeno percentual de participantes que não vai acontecer nada e outro percentual que vai acontecer muitas coisas. Eu fiz aqui algumas anotações, né? Mas hoje esse entendimento ele passa pelo advento de validação, pertencimento, de querer fazer. Eu até falei com você, né? Eu estou sem condições de fazer algumas coisas, mas eu poderia querer estar ali, querer fazer aquilo, mas só tomar um medicamento que daria para fazer. Sim. Mas aí eu estaria mascarando algo que eu precisaria, vamos dizer, eu precisaria estar tirando esse estresse que está sendo gerado nesse momento para poder gerar o estresse da atividade física. Porque se eu juntar o estresse da atividade física com o estresse que está acontecendo no meu corpo agora, como eu falei para você aqui nos bastidores, com dor, com isso, com aquilo, sendo medicado, vai ser a tempestade perfeita, né? Sim, porque na verdade você está pensando no periférico, né? É o que está acontecendo no seu corpo. E está descartando o que pode estar acontecendo no seu sistema nervoso central, né, Zulu? Então, você mascara ali o que está acontecendo, porque a dor a gente pensa no local, mas não o que está por trás, né? O que está causando, né? Eu falo assim, a questão do sistema de luta ou fuga. No exercício ali é um estresse, né? Mas a gente está precisando, na verdade, mais de parasimpático, né? Nesse sistema, para poder também aquietar outros estressores ali que estão te levando a isso, né? Porque a dor não é ruim. A dor é um sinal de que alguma coisa precisa mudar. Às vezes não estou falando que é tirar, eu falo nunca, tá, gente? É tirar a pessoa do exercício físico ou da modalidade que ela tanto ama. Não é isso. Mas é que a dor ela é um sinal de que alguma coisa tem que mudar. Aí a questão é buscar o que precisa mudar. Né? Olhar um pouquinho de forma multidimensional e entender.
né? Eu falo até mesmo questão, propósito, né? A pessoa às vezes ela vai ter que buscar um propósito, né? E isso também está dentro a gente também tem essas questões de pesquisa que a pessoa precisa buscar alguma coisa fora, né? Do que ela realmente está buscando, o que está trazendo. Então, é muito interessante essa parte ali da psiconeuroimunologia. É bem interessante mesmo. E eu penso que muitas vezes, cada um dentro da sua escolha, a gente nunca encontra o fim. A gente está sempre aumentando a dose. Eu estou falando nesse momento de pessoas que usam a comida como uma fuga. Eu já fiz isso muitas vezes. Pessoas que usam a bebida, pessoas que usam a droga. E a gente nunca encontra o fim. A gente sempre acha que dá para ir um pouco mais, até que a gente percebe que a gente está dando uma carga excessiva e o seu corpo começa a rejeitar. Isso também serve para a questão do exercício físico de forma demasiada, porque essas pessoas elas não encontram ali, vamos falar assim, o meu objetivo é chegar até os 100 quilômetros e parar. Elas chegam a 100, 110, 120, 130. Hoje tem provas de 300, 400, 500 quilômetros. Passam 10, 15 dias correndo, mas continua gerando esse estresse. E eu já tinha lido um estudo que esse estresse ele acaba ali a médio prazo trazendo situações muitas vezes irreversíveis, né? Olha que interessante, né, Zulu? Você trouxe a questão não é a minha área de atuação, mas dentro da PNI também tem a parte nutricional, né? É muito interessante você falar começa com a questão da compulsão alimentar, né? Tanto que um dos estímulos horméticos é o jejum, né? Não é o jejum que o pessoal está vendo agora, que é para desafiar a pessoa a não comer, mas também é uma mudança. Para a pessoa que está tão habituada a comer, vamos começar pequenininho. Você vai dar um espaço ali de 12 horas, né? Vai tentar a gente poder diminuir essa questão de tanto estímulo de leptina. E você vai causar essa mudança. Aí a gente já começou uma pequena mudança. Entendeu? É uma pequena mudança para essa pessoa que tem essa questão de compulsão alimentar. Assim como a gente está trazendo para ela o mudar de forma pequena, né? Não é um outro desafio gigantesco, né? Vamos competir, quem consegue ficar mais sem comer. Não. Vamos começar pequenininho, porque ela já tem essa questão da compulsão alimentar. Vamos trazer essa questão de regeneração ali para o organismo dela. E a questão do exercício físico em excesso, o que a gente pode buscar para essa pessoa, né? Tenta ficar ali passar um dia diferente, né, com a família. Não vai competir, porque eu tô vendo que muita gente hoje em dia tá todos os finais de semana. Eu amo participar de prova de corrida, tá? Eu falo que é o meu lazer. Então me chama que eu vou, que eu gosto de competir, conhecer cidade nova. Falo que isso é meu lazer, de verdade. Eu já aproveito para conhecer uma cidade nova, e a montanha você vai em lugares que você não chegaria de carro. Então, você que já está ali tão compulsivo, fica um final de semana com sua família. Às vezes essa ali vai ser a mudança, entendeu? Então, o PNI vai propor, assim, de forma bem sutil, para não agredir também a pessoa, uma mudança muito gigantesca que ela não vai conseguir fazer. Esse é o problema, que hoje em dia são mudanças muito gigantescas. É pequenas mudanças. São as pequenas mudanças. As pequenas mudanças. Vai transformar, né? Tá convidada, viu, para conhecer várias montanhas do Brasil afora. Porque é isso mesmo, a gente acaba conhecendo. Eu adoro também de ir para os eventos, porque eu acabo conhecendo outra cidade. Muito bom. Trilhas diferentes, comida diferente. Né? Então, isso é a parte boa. Mas também é interessante quando você fala do fazer algo diferente. Eu não preciso estar todos os finais de semana fazendo a mesma coisa. Não precisa. A PNI fala muito dessa questão da rigidez, né? Tem que mudar, mas a pessoa não consegue observar o que ela precisa mudar. Alguma coisa que você já vem fazendo há anos precisa mudar. Vamos dar uns exemplos aí, né? A questão, eu também atendo alguns alunos, por exemplo, que são mais do fisiculturismo, não só da corrida. Tem que comer de 3 em 3 horas. Tem. Não tem que nada. Na verdade, alguma coisa você tem que mudar. Eles falam muito dessa questão intermitente. Digamos que hoje você come
muito, pode comer bastante. Amanhã você já entra em jejum. Então, a vida intermitente ali que traz a psiconeuroimunologia é não ser rígido demais, né? E não ser também tão relaxado demais. Essa vida intermitente que vai trazer pro teu físico, pro teu bem-estar, essas mudanças. Então, você tem que sempre mudar. Se hoje você come 4 refeições, amanhã você come 2. Se amanhã você, né, digamos que tomou só banho quente, toma uma duchinha gelada no final do seu banho, aí você trouxe o estímulo frio. Então, ali são essas mudanças. É vida intermitente. Não fazer sempre tudo do mesmo jeito. Aí você se torna flexível. A pessoa que é rígida demais, ela não é flexível a mudanças, né? Digamos, a gente está aqui conversando agora e, de repente, acaba a luz. Já aconteceu. Aí você fica desesperado, você não está flexível. É. A gente tem que ser flexível aos pequenos... as pequenas adversidades que podem acontecer na vida. A pessoa que é rígida demais, ela não consegue ser flexível. E eu digo tanto na vida do exercício físico, vida pessoal, no trabalho. A gente precisa ser flexível. E isso passa também, né, em a gente, quando faz as nossas escolhas, no geral, é exatamente isso, né? Eu posso estar aqui no início da montanha, posso chegar até o meio e voltar novamente para o início. Eu posso ir até o final e descer a montanha. A gente ter essa flexibilidade de saber que nem todos os momentos eu vou subir e descer a montanha. Sim. E o terreno, ele é imprevisível, né? Então, a montanha, ela é surreal por isso. Você não sabe o que vai te esperar lá. Então, lidar com o imprevisível é muito bom. Não é como... Não tô falando mal, tá, gente? Eu gosto também das corridinhas de asfalto. Mas é uma reta, você já sabe. Agora, a montanha não, ela é imprevisível. E isso deixa a gente mais flexível ainda. É verdade. É muito, muito bom. Você fala tanto de montanha, né? Porque você nasceu num local que não tem montanha, né? Campos do Jordão é um lugar ali que eu acho que é um dos mais lindos do Brasil. O Brasil é lindo, né, no geral, mas Campos do Jordão foi um dos primeiros lugares que eu participei de prova. Teve agora lá a KTR de Campos do Jordão, sempre tem eventos ali, é uma cidade maravilhosa, né? A sua paixão vem das trilhas, vem desse contato inicial? Sim, vem desse contato inicial mesmo. Que tinha um colega meu que a paixão dele era a corrida de montanha, mas ele não conseguia acessar, né? Porque, querendo ou não, os valores tem que ser, tá, gente? Porque por trás de uma organização existe toda uma burocracia, né? Então, os valores é aquilo mesmo, só que não é acessível para todo mundo. E esse meu amigo começou a desbravar algumas trilhas de campos, né? Como a gente é de lá. E ele começou a marcar essas trilhas. A gente começou a treinar com ele, porque é muito difícil para nós mulheres, né, Zulu? Uhum. Treinar sozinha nas trilhas, nas montanhas. E eu comecei junto. Ali foi começando a paixão. Que daí ele fazia esses treinos pequenos, né? Por uma taxa ali, um valor, lógico, né? Por ele ter ido e demarcado a trilha pra gente. Né? O Marquinhos do Mutucas é muito, muito, muito... Fico muito feliz de você ter abrido essa oportunidade pra gente. Que foi assim que eu comecei a desbravar um pouquinho o mundo das montanhas e na minha terra, né? Que é Campos do Jordão. Olha aí, mais uma... Não vou dizer que é mais uma coincidência, mas é mais uma conexão. Eu chamo ele de Marcão. Você chama de Marquinhos, mas é meu amigo, o Marcão. Olha só. O Marcão é meu amigo, eu chamo ele de Marcão. Ele realmente conhece tudo ali de Campos do Jordão. Quando eu preciso de alguma coisa, eu falo com ele. Outro dia, eu tenho um amigo que é atleta, o Rafael Novas, que é atleta de corrida de rua, e queria fazer uma prova de montanha que ia ter em Campos do Jordão. Eu falei, tem um cara aí que conhece tudo, e aliás, ele que fez o trajeto da prova. Eu vou te passar o contato, eu vou falar com ele. Fala com o Marcão aí, que o Marcão vai te dar o suporte em tudo. E deu. O Marcos é um grande atleta, é uma pessoa sensacional. Apaixonado, né? Ele é muito bacana. A gente já correu junto. Uma das últimas provas que eu fiz em São Bento do Sapucaí, que foi o desafio das serras, a gente estava ali meio que uma disputa, né? A gente estava numa dupla mista, ele com a Tati e eu com a Priscila Oliveira, e a gente estava disputando para ver quem ia ser o segundo colocado. E o primeiro tinha distanciado e a gente estava no segundo dia de prova. E aí chegou um momento que a gente abriu um pouquinho da dupla deles e depois eu falei assim, Priscila, nós vamos chegar junto com eles.
Vamos chegar tudo junto. A gente vai ficar em terceiro e eles vão ficar em segundo. E ela concordou e a gente tem essa foto, eu chegando com o Marcão e com a Tati e com a Priscila, chegou os 4, porque nem sempre é sobre competição. Na maioria das vezes é sobre companheirismo, é sobre estar ali com as pessoas que também estão com o mesmo objetivo e fazem parte da nossa vida, né? Você viu que esse podcast aqui vai para todos os lados, né? Mas assim que é gostoso, né? Tá uma conversa leve. A gente vai entrando em outros assuntos, mas isso é muito legal. O que mais te atrai na PNI e por que você decidiu seguir estudando nessa área? Para trazer solução, Zulu. Principalmente nas pessoas que estão sofrendo com dor, estão com patologias, né? Então, assim, recentemente a minha irmã teve lúpus, que é uma doença autoimune, foi ano passado. E comecei a me questionar como ela tem 30 e poucos anos e como isso aconteceu. Então, a PNI veio para trazer resposta e solução para as pessoas, né? Porque é muito vago tudo que a gente vem, assim, de reabilitação, sabe? Fica muito naquilo do músculo, vamos reabilitar, mas e aí, o por trás? Por que a pessoa está com dor? Por que ela chegou a ter doença autoimune? Por que teve o câncer? Né? O que está por trás de tudo isso, né? E aí, dentro da PNI, eu não posso esquecer de citar, tem a medicina evolutiva, né? Que é as origens das doenças. Então, foi para juntar a questão do unir, né? O exercício físico e a solução também. O que eu mais posso fazer para poder trazer, assim, autonomia para a pessoa? Ela tem que ter autonomia sobre a saúde dela. A gente está ali, lógico, né? Orientando a pessoa no exercício físico, mas o que mais eu posso estar trazendo para aquela pessoa, né? Por isso que eu sempre gosto de falar desse osteopata que eu trabalho lado a lado, que ele abriu essa porta de estar estudando fora, estudando essa, como eu posso dizer, essa modalidade científica, né, que é a psiconeuroimunologia, para trazer resposta e solução, Zulu, embasada mesmo, né? Porque o interessante é que a gente está falando aqui do porquê do estresse, do porquê da dor, o porquê do banho, e vem muita fisiologia e bioquímica por trás. Então, é por isso que eu vi, na prática, muita solução. É por isso que eu estou agora estudando e eu estou muito feliz de fazer parte de tudo isso. Eu fui olhar aqui qual que é o episódio. Nós tivemos um episódio aqui, o 93, com uma osteopata. Que legal. Com a doutora Renata. Foi bem legal. Algo que eu também não conhecia, porque a gente conhecia a fisioterapia ali, a tradicional, né? Que a gente acaba sendo mais usual, mas é bem interessante. Eu passei com ela acho que 2 ou 3 vezes. Nossa, que abordagem, né? Muito interessante. Bem interessante ali. E quando ela pediu para eu fazer algumas coisas, e aí ela tirou algumas fotos, falou, olha como que você chegou e olha como que você está agora, né? Então é bem interessante ter toda essa, vamos dizer, essa evolução, não só tecnológica, mas da própria medicina, que tem ajudado muitas pessoas, né? Com certeza, Zulu. Você trabalha com pessoas com dores crônicas, né? Quais são os maiores desafios e recompensas desse público? O maior desafio, como eu posso dizer aqui para você, é levar a pessoa ao exercício físico sem que haja ali uma cinesiofobia, né? Que a pessoa não fique catastrófica. Você imagina alguém chegar com dor e ainda eu colocar ela para fazer exercício físico. Esse é um desafio gigantesco, porque a gente já sabe que nem eu falei aqui para você, o músculo ele é psiconeuroendócrino. Através dele a gente vai liberar muitas, né, mioquinas que são benéficas. Então é através do exercício físico que eu vou conseguir amenizar aquela dor. Então o maior desafio primeiro é ir conquistando aos poucos aquela pessoa, que o movimento vai ser benéfico. O exercício físico é sempre soberano. A pessoa ela não precisa ficar em repouso, ela não vai ficar em repouso. Então é muito difícil. Imagina alguém chegar com muita dor, Zulu, e eu ter que trazer ela para o movimento. Né? Eu falo sempre assim, é igual a corrida, vamos lá. A corrida a gente sempre fala em endorfina, serotonina, mas eu gosto muito de um sistema que chama endocannabinoide, né? Que é aquele sistema que eu falo que é o sistema analgésico.
Então, aquilo vai trazer ali benefício para a pessoa e vai aos pouquinhos diminuindo a dor. Lógico que dentro das classificações de dores existem várias, tá, Zulu? Então, eu não posso falar assim que simplesmente já colocar a pessoa no exercício ou de força ou no exercício aeróbico, né? Existe ali a dor neuropática, nociplástica e nociceptiva. Então, por isso que a gente tem que olhar ali todo o contexto de dor. Mas sempre, independente de qual classificação de dor, é o exercício físico. Não tem como a pessoa fugir. Então, o maior desafio primeiro é conquistar. Com carinho, com conversa, conhecendo a pessoa, entendendo, né, as experiências dela. Porque eu brinco que eu sempre observei que sempre são experiências ruins na educação física escolar, Zulu. A maioria das pessoas que já chegam meio que com raiva do exercício são as pessoas que não tiveram uma experiência muito interessante lá atrás. Eu sempre gosto de perguntar como foi tua infância, adolescência. Aí, aos pouquinhos, eu vou conquistando a pessoa a se movimentar mais. É verdade. Agora, pensando aqui, esqueça que eu, Zulu, tenho conhecimento da educação física. Ótimo. E nesse momento eu estou com dor, né? Sim. Eu acho que você não ia conseguir me conquistar, não, para fazer qualquer coisa, viu? Seja um exercício aeróbico, seja... Porque a dor, eu vou contar aqui para os ouvintes, para quem está assistindo e para você também, algo que tem acontecido comigo nesses últimos 2 meses. A dor, ela incomoda. Sim. Incomoda muito. Ela mexe com o humor. Humor, principalmente. Né? E uma das coisas que eu nunca imaginei na minha vida, mexe até com o apetite. Isso mesmo. Tira a fome. Gente, eu tô com o meu almoço ali. Hoje eu cheguei cedo aqui no Estúdio Voz e trouxe um almoço. Eu não consigo comer, porque a dor, ela tá o tempo inteiro ali lembrando que ela tá aqui. Então, eu acho que a gente acaba até esquecendo das outras coisas, né? Isso é multifatorial, mas como você falou, né? Neural também, né? Exato, Zulu. E você já é uma pessoa que tem a experiência com exercício físico, né? Então, você gosta do exercício físico. Então, é um caminho ali diferente, né? O que eu poderia trazer... Por isso que eu falo, aí entra você que já é do esporte. O que eu poderia trazer de diferente para estar te orientando através dessa dor, né? Ali eu trouxe um exemplo de uma pessoa que não se movimenta, né? E tem dor. Agora, como que eu trago... Por isso que essa diferença, né, do sedentário e a pessoa que já é esportista, né? Que é o seu caso. Aí entraria não o exercício físico, que tal, então, um estímulo hormético de respiração ou até mesmo estímulo frio, né? Pra gente estar amenizando e aos poucos, né, te trazendo mais tranquilidade, amenizando essa dor. É verdade. Você falou em alguns momentos, e até você repetiu, que a questão da dor, é bom que tenha a dor, né? Ali. Você vai querer jogar isso em mim, né? Não é bom ter dor, né? Mas eu falo que ela é um limitante, né? Ela demonstra até onde você pode ir. Se não tivesse dor, imagina o que a gente faria em relação a exercício ou qualquer coisa. Iríamos fazer tantas estripulias, né? Como diz a minha mãe, porque você não sentiria dor. Então, você ia fazer... Imagina, eu quando criança, eu ia aprontar mais do que eu já aprontei. A dor, o chinelo é o que limitava eu aprontar mais, né? Então, a dor é um limitante. Você acredita que a dor pode ser, abre aspas, educada, fecha aspas, com o movimento certo? Se a dor poderia ser educada com o movimento certo? Com o movimento certo. Você acha que dá para ter essa educação? Porque, como eu vou me usar como exemplo, muitas vezes pode ser uma deseducação do movimento, né? Eu posso, de repente, não ter só a parte, vamos dizer assim, neural ou as causas, mas também ser de postural, pode ser também do exagero, do exercício. Então, vamos dizer, eu deseduquei esse movimento, eu estou fazendo algo de forma exagerada, porque eu tenho amigos, amigas que o próprio fisioterapeuta já disse, você provavelmente com o tempo vai ter uma lesão crônica, porque você não está 100% e você continua dando alta dosagem de estímulo nessa articulação. Então, não tem muito o que fazer. Na verdade, Zulu, eu, assim, posso te falar, eu vim da biomecânica
né? Por isso eu fui atrás agora da psiconeuroimunologia e eu posso dizer que não existe postura errada. Na verdade, a gente tem que entender por que esse seu músculo não está conseguindo se recuperar. Então, assim, não é o movimento. Então, a gente tem que entender por que o músculo não está conseguindo ter o reparo total, né? Conforme os estímulos que você vem dando nele. Aí que entra de novo o que a gente vem estudando. Porque eu também acreditava muito nisso, tá? Eu era aquela personal que trabalhava com cimetrógrafo, procurando o lado torto da pessoa. E é muito bom a gente mudar também, né? A linha nossa de raciocínio das coisas. Hoje eu vejo que nunca é o estar torto, o movimento errado. A gente tem que entender realmente o contexto que a pessoa está vivendo. A gente fica olhando muito para a foto, aquele momento ali, só. E não tá buscando mais a fundo. Então, dificilmente vai ser movimento errado. A gente vê hoje em dia as pessoas falando correr errado. Não, é simplesmente correr. Claro, existe o excesso, né? Mas vamos entender também o que está por trás. Será que se só não está reparador, né? Será que a alimentação realmente está de acordo? É aí que está ali realmente, porque senão a gente fica muito buscando ali a causa e trazendo ali, na verdade, uma hipervigilância. A pessoa fica hipervigilante, consegue entender? Essa postura, arruma essa postura. A pessoa, na verdade, ela vai ficar hipervigilante. Causa daí mais desconforto, entendeu? Deixa ela natural ali, deixa se movimentar. O sistema nervoso ali, ele vai se adaptar. E com o tempo vai ficar lindo aquele movimento, sabe? E vamos cuidar do restante mesmo, do que está ali no contexto da pessoa. Tá torto, mas tá confortável, né? Tá torto, mas tá confortável. É o torto da pessoa. É o natural. A gente tá querendo mudar algo que é muito natural, entendeu? Vai fazer uma hiperextensão, vai ficar totalmente incomodado, vai estar ali só para estar numa postura bonita. A gente só escolhe postura bonita para foto do Instagram da corrida. Porque tem lá 200 fotos, aí você vê algumas bem tortas, assim, você fala, não, essa não dá para colocar no Instagram, né? A gente escolhe a mais bonitinha. E eu falo assim, é da forma que a minha mãe imagina que eu estou correndo. Então essa é a foto. Mas eu corro desse outro jeito aqui, que estão nessas outras fotos, né? Eu falei outro dia para um amigo sobre essa questão de correr certo, correr errado. Eu falei assim, você já viu os quenianos, os africanos correndo? Como que eles correm? Imagina você chegar para aquele cara e falar que ele precisa fazer a alavanca no braço, né? Ele tá aqui com o bracinho preso. Pô, o cara é campeão mundial, o cara é recordista mundial, ela acabou de bater o recorde dos 10 quilômetros. Aí eu falei assim, você não tem o que mexer ali. Aquilo ali foi a melhor adaptação que ele teve para o movimento e para a corrida dele, né? Eu já tive uma aluna que foi campeã paulista de montanha e eu falava assim, olha, Mari, se fosse pensar na biomecânica, você não seria corredora, se isso realmente fosse, né? A sua biomecânica é totalmente... Mas aquilo foi uma forma que ela encontrou de adaptar o movimento por causa das joanetes que machucava, que apertava, que não sei o quê. E ela foi, para quem olhava, falava assim, não, ela não é corredora desse jeito, e se tornou campeã paulista de montanha, né? Então a gente sabe que a gente tenta sempre procurar, né, a causa, o culpado, mas a gente sabe que é muito mais profundo. E quando você fala, a gente precisa olhar para a alimentação, a gente precisa olhar para o sono, a gente precisa olhar para as 24 horas e não somente porque o exercício, quanto tempo ele é do seu dia? Né? 1 hora? 1 hora, né? 1 hora, exatamente. Então a gente está olhando ali para 1 hora, digamos assim, vamos lá no cenário mais perfeito, né, Zulu? A pessoa treinar 3 vezes por semana. Né? Quando você fala dos quenianos, eu gosto muito de usar essa analogia, por exemplo. Por que eles são tão bons? Porque o contexto deles, eles correm para se locomover. Entendeu? A gente tá ali 1 horinha do nosso dia, a gente vai treinar. E o restante é sentado, ou de carro, ou no ônibus. Então, o nosso contexto, o tempo que a gente vai se dedicar ao exercício é pequeno, perto de quem usa ali o movimento para viver, para sobreviver mesmo, né, Zulu? Então, a gente tem que pensar dessa forma. A quantidade de exercício versus a sua vida, né? Será que é equilibrada? Será que fica equivalente ali? É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre ali a sua atuação dentro da clínica, né? Da Ciori, né?
Clínica Ciori. 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 E qual é bem... a proposta de atendimento? Vocês fazem atendimentos em grupo, individual? Conta pra gente como que é esse contexto ali. Quem são os profissionais envolvidos, que eu sei que não tem só fisioterapeuta e profissional de educação física, educador físico. Zulu, a Clínica Ciori hoje foi assim um presente na minha vida. Porque assim, a gente como professora, né, você que também como professor, treinador, é muito difícil a gente conseguir se imaginar empreendendo, né, a ter o meu próprio negócio. A gente vai estar sempre se vendo no contexto, né, linha de frente, dando aula. Quando surgiu essa oportunidade através, né, do Lucas, que eu agradeço muito, que é o osteopata, né, que ele não quis ficar somente no consultório, né, trabalhando sozinho. Ele fala que o exercício físico ele é soberano, então ele sozinho ele jamais conseguiria realmente ajudar as pessoas. Foi aí que ele fez um convite para mim. Aí também tem mais 2 fisioterapeutas que trabalham com pilates, então lá eu trabalho com a musculação. E a gente fez a sociedade. Aí entrou mais uma profissional de educação física que trabalha com criança, na parte de psicomotricidade. Então, fez como eu posso dizer, esse negócio que não aconteceria só com uma pessoa, entendeu? Então, ele fez essa parceria, essa sociedade entre nós, profissionais, onde vai girando a roda. É muito bom você ter ali o seu próprio negócio, mas ainda continuar fazendo o que você ama. Aí, nisso, foi vindo os outros profissionais, né? Tem nutricionista hoje em dia lá, tem médico endócrino, tem os psicólogos, né? Também. Então, foi crescendo. Então, foi através de um sonho que ele viu que não aconteceria sozinho, que é realmente ajudar as pessoas. Aí, ele foi só chamando, né? Outras pessoas que também têm, assim, esse mesmo amor, essa mesma paixão em querer solucionar o problema, né? Da pessoa, que só uma área é difícil, Zulu. Você conseguir tirar a pessoa da dor ou ali também das questões das patologias. E quando a gente olha para o ser humano com esse alto grau de complexidade, o ideal é que tivesse todos esses profissionais ali, falando junto, atendendo. É que nem sempre é possível, né? É até mesmo uma conversa, né, Zulu? Porque a gente pensa assim, é só se o outro passar em consultório. Eu falo que nós, profissionais de educação física, a gente está muito junto com o aluno, muito mais do que qualquer outro profissional. Porque se o aluno vai ao médico, ele vai uma vez por mês. Se ele vai no psicólogo, ele vai a cada 15 dias, ou olhe lá, né, a cada 3 meses. Mas com a gente, ele vai ficar o tempo todo ali, umas 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, consegue entender a importância nossa de também buscar outros conhecimentos para realmente estar atuando ali? Porque a gente está muito linha de frente. Por isso que eu falo que a educação física está ali linha de frente. É o aluno, o profissional de saúde que ele mais vai estar vendo, realmente é o profissional de educação física. Porque isso que é interessante da gente trazer aqui, né? O quanto a gente que vai estar conversando, um dia ele vai estar afim de fazer exercício, outro dia não. Um dia ele vai estar cansado, outro dia ele vai conversar mais do que treinar, né? Então, esse que é o interessante. E o personal em grupo, hoje eu gosto muito de trabalhar, porque daí eu falo que é muito mais interessante do que só 1 a 1, Zulu. Porque trabalhar ali com 3, 4 pessoas, entra naquele contexto social, né? E quando você vê uma pessoa com o mesmo problema que você. Eu adoro colocar, assim, eu falo que lá é um jogo de xadrez, né? Os meus alunos e o personal em grupo. Eu falo assim, aquela pessoa tem uma dor lombar, eu vou colocar ela junto com uma outra pessoa que também tem dor lombar. Aquela pessoa tem câncer, vamos colocar aquela outra pessoa também que tem câncer. Então, a gente colocar pessoas que já melhoraram, junto com pessoas que estão chegando ruins, né? Porque esse trabalho em grupo que é o diferencial nosso ali de personal. A pessoa vai ter um treino personalizado para ela, né? Só que ela também vai estar em grupo, num contexto ali social parecido com o dela. E a melhora é gigantesca. Até mesmo se eu colocar uma pessoa que está com dor no ambiente quando está todo mundo com dor e reclamando ali, ruim, a gente já viu na prática, ela não melhora. Agora, se eu já coloco ela com um grupo que tem pessoas que já melhoraram, já passaram dessa fase, o quanto ela também vai se desenvolvendo com mais velocidade, Zulu. É impressionante. Então, o personal em grupo hoje, para mim, é fenomenal. Eu gosto bastante, mais do que só aquele 1 a 1. E isso também tem um fator ali psicológico de você saber que a pessoa teve uma melhora. Então, ela
É um caso real, né? É um caso real, exato. Isso vai ajudar muito, então, imagino eu chegando lá com Cheio dor, de crença, entendeu? né? E você fala assim, não, vou colocar você em um grupo que teve pessoas que passou por um processo parecido. E aquilo com certeza vai ser motivante, né? De você falar, não, se ela conseguiu, se ele conseguiu, também vai acontecer comigo, né? De ter essa melhora. Isso é bem interessante e eu nunca tinha parado para imaginar, né? A educação física, ela é tão ampla, né? Com tantas vertentes, mas de imaginar das pessoas, de atender esses grupos especiais, né? Eu queria saber de você, quais os pontos comuns entre a performance esportiva e o bem-estar em pessoas com patologias, né? Com situações assim. De novo, eu coloco o músculo, né? Como principal ali. O que a gente tem em comum ali é o processo inflamatório, né, Zulu? O que tem em comum entre um e o outro? Um está entrando em colapso ali por conta de patologia, né? Porque quando a gente pensa em sistema imune, a gente só pensa nos patógenos, né? Enquanto o outro está entrando em colapso silencioso, né? O patológico é visível. Você sabe que a pessoa tem aquela patologia. Agora, o atleta no desempenho esportivo já é silencioso. Você olha para ele, é um corpo bonito, a pessoa aparentemente saudável, já tem uma questão, o músculo dela está extremamente ativo, ali já tem a questão de um colapso mais silencioso, né? Agora a pessoa com patologia já tem um diagnóstico ali, né? Certo. Então eu diria que as duas pessoas têm em comum o músculo. O músculo dela, que é o órgão endócrino ali, o psiconeuroendócrino, onde ele vai estar mandando, né, respostas. Porque eu estou falando o tempo todo do músculo, mas é que ali é onde tem as liberações de mioquinas, né, Zulu? Mas eu não posso esquecer dos sistemas egoístas, que é o cérebro, o sistema imune e o sistema metabólico, tá? A gente tem que deixar bem claro que são essa interação entre todos. É que a gente tem a via periférica, né, onde vai estar acontecendo tudo ali. É verdade. E como que a PNI pode ajudar os atletas amadores ou atletas profissionais? Como a gente pode ajudar os atletas? A eles não deixarem de fazer o esporte que eles amam e a gente buscar soluções para que eles se mantenham longevos ali na modalidade esportiva, que eles tanto gostam, né? Mas trazendo eles para um universo um pouco diferente, né? Que não tire eles totalmente do esporte, sabe, Zulu? Então, a psiconeuroimunologia vai olhar para ele de uma outra forma, trazendo esses estímulos horméticos, trazendo a vida intermitente. Então, a PNI pode trazer a solução, que talvez ninguém mais possa estar enxergando, tá? Na conversa, no dia a dia com o atleta ali, a gente vai ter as soluções. Até numa conversa, você começa a conseguir entender o que está por trás dessa busca. A gente pode estar ajudando a pessoa a se manter longeva no esporte. Mas você vai conseguir me ajudar se eu quiser correr uma outra maratona a cada 40 dias, assim, de 80? 40 dias é bastante, hein? A gente tem esses casos reais, tá? A gente tem muitos casos aí olha, muitos casos. Então, eu acho que o grande desafio hoje é mostrar, né, que o exercício ele é bom, ele faz bem, mas ele é um medicamento. Se você exagerar na dose, o efeito colateral é inverso, né? É tentar fazer essa pessoa buscar a mudança, né, Zulu? Que nem você falou desses casos aí. Interessante, eu gostaria de conhecer e conversar também com essas pessoas. Olhar ali no olho e entender por que essa busca incessante aí. A cada 40 dias querer fazer uma ultramaratona, né? Então, o interessante seria entender e buscar aos pouquinhos ali o que seria de diferente para essa pessoa mesmo. Uma mudança, já que ela já fez um desafio tão gigantesco. O que eu poderia estar orientando para essa pessoa que já buscou um desafio extremo e está buscando ainda de forma incessante? Então, seria numa conversa mesmo, né? E o PNI também tem uns questionários também que você consegue entender um pouquinho o contexto ali da pessoa, né? Por isso que é psico, né? Então, tem a parte psicológica também, não só a questão química, né, que vai acontecendo, a questão fisiológica, mas a questão psicológica também do indivíduo.
Eu tenho uma teoria, tá? Vamos conversar. O que está por trás disso tudo? Eu tenho uma teoria que eu digo assim, alguma dessas pessoas, elas estão correndo longas distâncias, longas duração, porque elas estão procurando alguma coisa no final. Mas, como elas não têm uma certeza do que elas estão procurando, ou elas não sabem, quando chegam no final, não é o final ainda. E nunca vai ser o final. Porque se você não sabe qual caminho você quer seguir, qual caminho escolher, qualquer caminho serve, ou qualquer caminho não tem fim. Exato. Né? Então, eu tenho essa teoria porque eu já fiz esse questionamento muitas vezes com alunos quando eles chegam com algum objetivo para mim. A primeira pergunta que eu faço é: por que você quer fazer isso? E diante da resposta, a gente consegue entender se aquilo é um caminho sem fim ou é um caminho que ele realmente vai conseguir encontrar o que ele procura, ou durante a jornada ou no final dela. Mas tudo isso depende do porquê você está fazendo. Sim. E hoje, as pessoas, no geral, elas acabam muitas vezes entrando no automático e fazendo porque você está fazendo, não porque eu quero fazer. Eu estou fazendo porque eu vi você fazendo, e se você faz, eu também faço. Eu também faço. Eu posso provar para você que eu também consigo ser tão bom quanto você, ou melhor. E a gente, infelizmente, acaba deixando de viver o nosso objetivo, né? Nossa conversa tá boa. A gente foi para várias montanhas, para várias cidades diferentes. Aí viajamos o mundo inteiro, mas o podcast é isso, né? Eu queria saber de você que conselho você, ou que dica, ou que insight você daria para quem quer começar a se movimentar, mas sente dor ou insegurança. Começa pequeno. Comece escutando o seu corpo. Vai sentindo, mesmo que você ainda sinta dor, comece pequeno. Vai aos poucos, vai escutando teu corpo, vai tentando realmente fazer aquilo que vai te trazer um benefício. Pensa um pouquinho nas crenças, busque pessoas que estão com esse mesmo objetivo, porque o seu corpo ele está gritando por movimento e talvez seja essa dor. Fazendo uma conexão com isso, começa pequeno. Existe uma importância muito grande de se fazer uma avaliação física antes de iniciar pequeno, ou já posso iniciar pequeno sem fazer uma avaliação física? O que você diz sobre isso? A avaliação física hoje, né, eu falo que ela é a forma da dose. A dose, Zulu. O quanto que essa pessoa realmente suporta. Vai ser determinante. Ela vai ser determinante. A gente realmente vê o quanto essa pessoa suporta, porque eu falo assim, vamos lá no contexto de treinamento de força. Às vezes 2 séries de 20 para aquela pessoa é suficiente. Vamos lá para o contexto de treinamento de corrida. Às vezes 2 quilômetros para aquela pessoa já é suficiente. Então, a avaliação física, ela vai me dar um norte por onde começar e a quantidade que eu devo começar, né? Porque eu realmente preciso gerar primeiro uma adaptação ali, né? E não ultrapassar, né? Gerar tanta dor naquela pessoa ali que ela não volta mais. Então, a avaliação física é isso. É primeiro eu dar um norte de onde a gente vai começar. E vai trazer um fator primordial que a gente fala muito, que é a individualidade. A individualidade. Né? Biológica, a individualidade ali até do próprio movimento, das limitações que cada pessoa tem, que não tem como ser um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ou copia e cola, porque o treino que você faz, muitas vezes eu posso não conseguir fazer ou não estar apto para fazer naquele momento. Isso é extremamente importante falar, né? Exato, Zulu. É quase que impossível colocar o mesmo treino para 2 pessoas diferentes, né? Eu já utilizei vários tipos de protocolos de avaliação, né? Hoje a gente tem até o VO2, né? Que é a máscara mesmo, onde a gente utiliza e vê a capacidade de oxigênio que esse indivíduo consegue, né?
tá utilizando ali durante o exercício físico, e ali ele me mostra muita coisa. Como é um teste máximo, tá, gente? Não é um teste submáximo. Ele não é todo mundo que chega realmente no seu máximo. A pessoa para antes. Ali já vai me dar um norte do que realmente a pessoa ali ela suporta e por onde ela deve começar. Tanto que a gente está usando muito para a parte clínica também, né? O quanto afeta ali a questão do VO2 em pessoas com patologias e até com questões de atleta. O atleta ele tá treinando ali muito mais do que ele deveria, porque no teste de VO2 você está mostrando para mim que ele aguentaria uma quantidade pequena, né? Porque na verdade ninguém fica treinando o tempo todo no seu máximo, né, Zulu? É verdade. Já que você falou do VO2, fazer um merchan aqui para o Dr. Paulo do HC lá, da Escola de Movimento, que eu já fiz ali algumas vezes, né? Bacana, o teste de VO2, e eu brinco, tá? E, às vezes acontece de aparecer alguns alunos e eles falam assim para mim assim, qual o ritmo que eu vou correr? Eu falo, olha, se eu soubesse isso, eu saberia o número da Mega Sena, hein? Agora, se você fizer um ergo espirométrico, vai ficar mais fácil eu determinar os limiares, o L1 e o L2, para dizer onde você pode correr, para você não ficar nem aquém nem além. Agora, de forma aleatória, eu estaria jogando para sorte, mandando você correr a 4,30 o quilômetro, porque eu não fiz nenhum tipo de teste, não fiz nada, eu não tenho como saber, né? Eu mandar você correr 2 quilômetros numa pista sem outros parâmetros não é suficiente para determinar em qual velocidade você quer correr. Mas também tem aqueles que fazem o exame, né, como a minha aluna Sol, maratonista, que já abandonou tudo, falou que não quer nada disso, né, não quer os limiares ali, porque se ela fez o VO2, eu vou prescrever o treino dentro daquilo que mostrou toda a parte fisiológica. E ela fala, não, isso é muito chato, isso me limita. Eu falo, não é que limita, ele coloca você para correr dentro daquilo que é fundamental e determinante. Por que você acha que tem que correr mais? E os treinos que ela mais adora é quando eu coloco o treino livre, porque aí eu falo que soltou o freio e ela faz o que ela tem que fazer, e a gente sabe que estímulo não é sempre estímulo alto, não é sempre longa distância todos os dias, né? Perfeito, Zulu. Perfeito, porque daí o VO2 vai falar ali, né, o seu 70%, o seu 60%, o quanto de capacidade ali mesmo se aguenta, né? A interação, né, Zulu? A interação que a gente fala da questão cardiopulmonar, a questão também entra a questão musculoesquelética ali do indivíduo, né? Porque o músculo cardíaco é o último, né? Eu falo que é o último ali que ele consegue realmente ter uma adaptação fisiológica, né? A musculoesquelética é em primeiro lugar, a pulmonar também, mas o coração dá um trabalho ali, hein? Pra ficar bem treinável mesmo. É teimoso. Teimoso. Ele é teimoso. A gente está chegando no nosso final, né? Mas fale um pouco sobre a sua experiência recente com assessoria de endurance e o que mudou na prática, na sua prática. Assim, agora atualmente surgiram aí algumas parcerias, né? Eu falo que eu sou praticante, mas não sou treinadora de corrida. Então, eu gosto muito de conversar com treinadores, indico alunos para os treinadores. Aí surgiu agora esse professor que está querendo fazer uma parceria, né? Porque eu vejo que o quanto deu uma... Posso até usar essa frase, essa hypada que deu a corrida, né, Zulu? Então, tem procura. Tem muita procura. E como eu utilizo o teste, né, do VO2 lá na clínica, surgiu agora essa parceria. Mas não que eu pretendo ali trabalhar diretamente com a corrida. Pretendo continuar ali com os grupos, com o treinamento de força e o treinamento funcional, mas aliada junto com os treinadores de corrida e de endurance, né, que eu admiro demais, porque eu sou uma praticante da modalidade, não atuo ali em linha de frente como treinadora, né? Dá para colocar isso dentro... Mas quem sabe, né, futuramente, né? Dá para colocar isso,
professor de educação física, ele consegue colocar mais algumas coisas. Mais uma coisinha ali no meio, né? Mais uma coisinha. Já tem toda a parte principal ali, é só ir para a especialidade, né? Uma coisa que você conhece, uma coisa que você ama, uma coisa que você vivencia e sabe o que cada um vai passar diante ali das suas escolhas, né? Eu queria que você também deixasse aí suas redes sociais e quem quiser te procurar, quem quiser conhecer a clínica, fique à vontade. Essa câmera aqui é sua, fique à vontade. Bom, eu vou deixar primeiro, né, a rede social da clínica, que em breve lá vai ter muita coisa boa, né? Eu não utilizo muito minha rede social, mas da Clínica Ciori. Em breve vai ter bastante questões da psiconeuroimunologia, então vocês podem estar acessando lá. O meu é Prof. Melissa Amaral. Quem sabe em breve também eu comece a utilizar mais a rede social, né? Que foi o que me trouxe aqui, através do Zulu, por estar acompanhando o trabalho do Na Montanha Podcast. Eu gosto bastante. E é isso. Busquem aí estar em movimento. E quando eu digo movimento, não é só exercício físico. Se movimenta, vê o que dá para fazer de diferente, comece pequeno na tua vida. E é isso. Olha, foi uma grande conversa. Na verdade, a gente está conversando aqui já tem mais de 2 horas, né? O episódio ele não tem 2 horas, mas a gente conversou bastante no bastidor aqui. Você me viu hoje bastante falante, porque eu estava com bastante tempo. Mas foi um grande prazer ter você aqui no Na Montanha. Aprendi muito, tem assim, muita reflexão a ser feita diante das suas falas, muito aprendizado e foi uma oportunidade riquíssima. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo ou ouvindo, eles vão com certeza ter muito aprendizado com você. Essa frase aqui é bonita, né, Zulu? Eu deixei para vocês. Posso falar ela ainda? Claro, por favor. Que foi o que... Aqui nós temos todo o tempo do mundo, né, Isa? Para finalizar aqui só, né? Que é eu acredito na força do exercício físico, aliada à psiconeuroimunologia clínica, como ferramenta para restaurar a coerência energética do corpo, ajudando o ser humano a reencontrar sua harmonia interior e assumir o protagonismo da sua própria saúde. Pô, isso é bem... As coisas muitas vezes elas são sincronizadas, mas não são orquestradas, né? Isso, falou bonito, hein? Eu tenho aqui um livro que eu ganhei. Todo final de episódio a gente indica 2 livros. E aí hoje, na indicação de hoje desse episódio, eu trouxe um livro que chama Reverta. Né? Que lindo. Olha, mudança. É um livro que eu ganhei de uma cardiologista que teve aqui no podcast. E ele fala sobre mudanças, sobre hábitos, sobre alimentação, porque foi lá naquela sua conversa inicial que a causa pode estar na reparação do sono, pode estar na sua alimentação, nas suas escolhas, e você está olhando só a parte final, né? Então, olha a conexão aí. Aqui fala sobre diabetes, prevenir e reverter doenças coronárias, diabetes tipo 2, câncer de próstata, hipertensão, depressão, obesidade, colesterol alto, doenças autoimunes, demência e outras doenças crônicas. A sua teoria unificada está realmente mudando o jogo e pode salvar a sua vida e te trazer mais saúde, né? É um livro do Dan Ornish, né? É um best-seller. Então o quadro vamos abrir um livro e alongar a mente. Então essa foi uma das indicações de hoje. A outra é No Limite da Morte, o que temos a aprender com os atletas que vivem no extremos, da editora La Fonte, com Maria Coffey, No Limite da Morte. Perto de Deus, perto do infinito, perto da outra vida. Por que os atletas escolhem
praticar esportes radicais em que a vida está sempre por um fio e o outro lado se apresenta como se fosse uma passagem secreta, porém inevitável para cada um deles? Essa é uma boa pergunta. Né? Muito bom. Então, hoje a gente Quero ler esse livro, hein? Com certeza, pode levar já. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui e deixar um convite para uma próxima oportunidade e vamos subir a montanha, já que você conhece tudo de Campos de Jordão ali. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu estou aqui no Estúdio Voz com trabalhos técnicos de Isadora Salvador. Valeu! Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com